confio, aceito, agradeço, confio, aceito, agradeço. Entrego a minha alma em suas mãos, em oração. Isso me faz feliz. Me alegro em ter o dom de receber toda essa luz em nosso ser. Entrego, confio, aceito, agradeço. Bom dia! Confio, aceito, agradeço. Bom dia, flor do dia! O amor, coração, a paz interior, a nossa natureza para o bem, que nos ensina, nos mantém. Entrego, confio, aceito, agradeço. Shot! Esqueci o própolis. Percebi que não dava tão amargo por causa dele. Hoje vai sem própolis. Confio, coraçõezinhos para vocês. Agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço. Vamos começar com o nosso mantra. Eu agradeço estar aqui para viver, assim crescer, cada vez melhor. Cada dia que o amor... O que é o amor? Nosso rumo é o bem maior. Entrego, confio, aceito, agradeço. Aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Que delícia quando a gente vai treinando a entrega, treinando a aceitação, treinando a gratidão. Esse mantra dessa música, eu gosto muito dele. É a primeira que eu coloco quando eu vou pro banheiro, tomar meu banho. E ali já faço debaixo da água, assim. Por quê? Tem muito que a gente pode fazer e esse muito está aquilo que está no nosso alcance, como eu tenho colocado para vocês. E quando você estica os braços, você vê quanta riqueza está ao seu alcance, porque toda essa riqueza faz parte daquilo que você já é. Só que existe um mundo lá fora, existem as outras pessoas, existem várias situações. Outras pessoas fazem escolhas que podem impactar em você, direta ou indiretamente.
Então, quando a gente vai exercitando nesse treinamento de entregar, o que eu preciso entregar? Ou seja, eu faço a minha parte. Porque entregar não é lavar as mãos e deixar para lá, entrego, deixa para lá, deixa para lá. Não, esse é o negativo do prata. Não. Entregar significa você fazer a sua parte e você entrega. Confiar significa você fazer a sua parte e você confia. E agradecer significa você faz a sua parte e agradece o que o outro deu conta, o que está ao redor, o que vem de retorno, você agradece. Agradece até poder estar vivendo cada situação que seja. Então, quando eu tenho esse olhar, para um olhar de agradecer, são duas vias diferentes. A gente tem falado muito nesse balanço, né? Até isso esqueci de comentar aqui, que a gente está falando sobre o balanço do coração essa semana. Sobre o balanço, exatamente isso, balanço do coração. Opa, coração. Aí. Balanço do coração. Porque quando a gente entra nesses estágios, se permite, tá? A gente pode fazer as escolhas. Então, eu tenho dito assim, são 2 caminhos. Quando você escolhe o caminho que você vai trilhar na sua vida, mesmo que você recaia, mas você já escolheu o caminho, é muito mais importante do que você ter pressa para chegar em algum lugar. Porque, na verdade, não tem um lugar para chegar, tem um caminho a percorrer. Então, na sua vida, você vai caminhar, você vai fazer uma escolha, e quando você escolhe, a escolha vem para cá. Tá bom, aí você vai vir para cá, vai ter recaídas para vir para cá, sabe? Então, eu escolhi o caminho da entrega, da confiança, eu escolhi o caminho da saúde, eu escolhi o caminho do amor, eu escolhi o caminho da evolução espiritual, então eu escolhi esse caminho. Então, todos os dias nesse caminho você vai fazendo coisas novas, vai conhecendo outras coisas, vai abrindo, como se fosse abrindo portinhas ou gavetinhas, ou como se fossem véus, que você fosse tirando os véus. Você vai tirando os véus ali, vai naquele caminho. Então, nesse caminho, uma hora você vai chegar a algum lugar. Agora, quando a gente toma um outro caminho da não saúde, da frustração, da raiva, da acusação, do vitimismo, da pobreza, da miséria, de falar do outro, de ficar se colocando para baixo, são atitudes, é comportamento. Entendeu? Você vai mudar mais fácil se você muda um comportamento. Você começa a mudar um comportamento, você vai mudar as outras estruturas. Entende? Porque às vezes você pensa, o que vai mais fácil mudar? A crença ou um comportamento? Às vezes a crença, ela está ali há muito tempo. Para você desconstruir ela, você precisa de ter novas atitudes, novos comportamentos, né? Então, pequenas mudanças de hábito vão determinar esse caminho que você está tomando, né? Que você vai escolher na sua vida e vai escolher todos os dias. Então, nós estamos fazendo um balanço, nós estamos no balanço. E dentro do nosso balanço, hoje é o 25º dia de mentoria desse balanço que a gente está fazendo. Olha isso, tem 25 dias e nós já passamos por vários assuntos para balançar. E nós estamos na semana, né, no tempo, que comecei semana passada e tem mais essa semana toda, que é o balanço do coração. Né? O que é o balanço do coração? A gente passou também pela limpeza das câmaras do coração e agora a gente está fazendo um balanço específico, que é da energia celeste, que é da energia do amor, da inteligência do amor, e como que o amor se divide em várias áreas. Quando fala em amor, então ele tem vários caminhos, o amor, né? Que isso que é importante, por isso é amor, né? Porque divide para todos os lados. Nós falamos do amor de amigo, ou seja, das amizades, né? As relações amigáveis e o amigo do coração. Nós falamos já sobre o amor de família, fizemos um trabalho super lindo falando sobre a família em si, tá? Então já tá aí para vocês. E hoje eu quero abrir aqui com vocês o amor de mãe. O amor de mãe. O que é o amor de mãe? Como é que você traz esse amor, né?
E uma coisa interessante que fala assim, tudo Freud fala, tudo que Freud fala está culpando a mãe, né? Porque, na verdade, a mãe é quem faz a hospedagem de toda a construção do bebê, né? Então, ela hospeda, né? Esse bebê, ela tem esse ninho. E o amor de mãe, algumas pessoas manifestam esse amor, sabe? Assim, aquele instinto maternal de falar assim, nossa, o que é um instinto maternal? Então, às vezes algumas pessoas despertam isso, nasce duro, seco e desperta ao longo do caminho. O outro já nasce com aquele instinto forte, o outro é estimulado aquele instinto durante todo o processo do seu crescimento, ele vai sendo estimulado para poder exercer esse amor de mãe. Mas, na verdade, essa parte desse amor, ele é um amor muito forte. E para todos nós, esse sentimento de como lidar com o amor de mãe, do quanto você sentiu que a sua mãe te amou e o quanto que a sua mãe se sentiu amada pela mãe dela, e o que significa você ter um filho, né? E ali ele querer o seu amor e de repente você não sabe o que você pode dar de amor para aquele filho. Porque, em primeiro lugar, o filho não vem com manual. E quando a mulher fica grávida, não quer dizer, mesmo que ela tenha ficado grávida planejado ou não foi planejado, não quer dizer que esse amor ele vai ser de cara conquistado. Não, tem muitas cenas diferentes dentro desse episódio. E cada pessoa tem um olhar diferente. Então, cada um de vocês que estão me ouvindo aqui, nós vamos fazer uma avaliação desse amor de mãe. Se você é mãe, então como que é o amor da sua mãe? Como é que você o seu amor como mãe? Como você é como mãe? Se você é um homem, como é que é o amor da sua mãe? Como é que você sente o amor da sua mãe? E se você ainda não teve filhos, então como que você sente esse amor maternal em você e também vindo da sua mãe? Qual que é o sentimento que isso fica? E como a mãe faz todo o filtro, e é fato, né, gente, o bebê está lá dentro da barriga da mãe, então existem células no ventre materno, e essas células, elas são responsáveis, assim como uma rede, de passar todas as informações daquilo que está sentindo diretamente, que a mãe está sentindo diretamente para o bebê. E o bebê sente tudo isso dentro da barriga. Então, se a mãe sente medo, se a mãe sente raiva, se a mãe está frustrada, então o bebê vai sentindo aquele sentimento direto. Então, ele começa a retrair também dentro do útero. Ele sente aquela emoção e ele registra aquela emoção. E pode ser que a sua mãe tenha passado por a perda de alguém querido, pode ser que ela esteja também repetindo os elementos gestacionais que ela teve da mãe dela. Sabe por quê? O que acontece com essa linhagem maternal, né? É igual as bananeiras, por isso que a bananeira faz uma medicina linda para a linhagem maternal. É assim, ela vai passando desse útero para o outro útero, né? Nessa relação, sabe? Da mãe para a filha, avó para a filha, para a neta. E o que acontece? Todo esse sentimento que a mãe teve ali e que provavelmente ela teve da mãe dela. Porque quando a mulher fica grávida, tá? Que o feto está lá dentro, começa todo o processo de construção desse bebê, automaticamente toda a memória que essa mãe teve quando ela estava no útero da mãe dela começa a vir à tona e abrir a caixinha de Pandora, acredita? Então, quando abre essa caixinha, mesmo uma pessoa que não tenha sentido, de repente estava assim, nossa, eu quero ter um filho, toda feliz que eu vou ter um filho. E na hora que tem o bebê, que fica grávida, começa a ter várias reações, porque a memória gestacional, do amor maternal, de toda a relação que está aí, está dentro de toda a linhagem do que a mãe passou.
Então, do que ela passou, do que a outra passou, se isso não for trabalhado, a memória vai se passando, ela vai perpetuando, até que um filho possa chegar, parou, isso acaba aqui e agora, isso acaba aqui em mim. Isso é um trabalho muito importante para a gente poder fazer. Isso impacta nos homens também, sabe? A relação de amor que a mãe teve. Então, por exemplo, quero contar um caso de homem, caso os homens estejam aqui ouvindo, né, para saber como que isso impacta. Esse é um dos casos aí, não vou falar o nome da pessoa, vou guardar a privacidade, mas vou contar o caso em si. Isso eu falo de um casal apaixonados um pelo outro, e fizeram uma casa linda, casaram tudo bonitinho, fizeram tudo bonitinho, todo como manda o figurino. Depois que casaram, curtiram um tempo e prepararam para programar para engravidar. Essa programação foi mais financeira, material, ela não foi uma programação assim energética, né, psicológica como a gente propõe, não. Ela foi uma programação mais material, ok. Fez lá, engravidou, e depois que ela engravidou, quando chegou a mensagem que ela tinha engravidado, ele já sentiu alguma coisa estranha com ele, com o cara. Na medida em que ela fazia a barriga, aí mostrava, olha, porque eles descobriram assim, 2 meses, então ela já botava, põe a mão na barriga, e ele sentiu uma aversão à barriga. E a barriga foi aumentando, ele foi aumentando a aversão dele à barriga, foi aumentando a aversão dele a ela. E ele não conseguia chegar perto dela, tipo, não conseguia. Ele olhava para ela, ele já não sentia nenhuma vontade de estar com ela, ele não sentia vontade de abraçar ela, ele não sentia nada, começou a sentir uma aversão muito grande. E na hora que ele começou a sentir essa aversão, ela começou a ficar super triste. Nossa, ela ficou, imagina o caos que ela estava passando, toda a expectativa do que ela estava passando, e aí ele vai e começa a tratar ela daquele jeito. E nisso, quando maior ficava a barriga, ele mais se afastava, ele começou a buscar outras mulheres na rua, sabe, assim, ele dava a pista disso, né, de que estava passando por isso, que estava fazendo isso, e aí, o que aconteceu? Na hora que nasceu a criança, tá? A criança não podia ouvir a voz dele, porque ela sofreu muito, ela chorou muito nesse momento. A hora que ouviu a criança, que a criança ouvia a voz do pai, ela já não podia nem ouvir a voz dele. E daí, depois que a criança nasceu, ele voltou normal, sabe? Ele voltou nesse movimento de falar com ela, de estar com ela. E quando ele foi fazer terapia, é porque a criança não podia olhar para ele. Nasceu um menino, e o menino não conseguia olhar, não conseguia ver a cara dele. E foi quando ele foi fazer terapia. Quando ele foi fazer terapia, que a gente foi retornar dentro do processo dele, o que tinha acontecido dentro do movimento dele? Ele voltou na história dele, olha só, gente, que coisa impressionante. A mãe dele, quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, o pai dele rejeitou ele. Olha só que coisa impressionante. O pai dele rejeitou a mãe porque estava grávida. Não rejeitou ele diretamente. Rejeitou a mãe que estava grávida ali naquele momento. Ele guardou aquela memória da rejeição da mãe ter sido rejeitada pelo homem. E entendeu que o filho na barriga era uma coisa ruim ali, que fazia o homem se sentir desconfortável de alguma forma, e ele foi e começou a fazer, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele fez exatamente a mesma coisa que o pai dele havia feito com a mãe dele quando ele estava na barriga. Ou seja, aquela memória toda do que havia passado ali, aquela memória foi passada novamente para o outro. Então, o que acontece, então, esse amor de mãe, né? Então, a mãe vai sentir essa energia quando ela veio do pai. Quer dizer, o pai rejeitou, a criança sentiu do mesmo jeito aquela rejeição e ele ficou com aquela memória. Olha a memória, meu pai rejeitou minha mãe porque ela estava grávida.
e ele foi procurar outras mulheres. Agora ele é adulto, todo no consciente, querendo que a vida fosse linda. Qual que é a memória que ele teve lá? A memória maternal. A minha mãe foi rejeitada, então a criança tem que ser rejeitada. E ele fez a mesma coisa com a mulher dele. Então isso foi um trabalho muito grande que a gente teve que fazer, porque o bebê, até o bebê poder vir aceitar ele, a mulher perdoar e ele se perdoar por tudo isso. Então o que eu quero dizer é que esse amor, porque às vezes a mãe também, porque o que aconteceu com essa mãe? A mãe faz assim, ela tá sofrendo, ela pega a barriga e fala, ai bebê, agora somos nós dois, só temos nós dois no mundo, e cria vínculos também com o bebê desde a barriga, sabe? Vínculos que depois ele tem aquela memória, nossa, não posso largar minha mãe, nossa, eu tenho que proteger minha mãe, eu tenho que defender minha mãe, nossa, e esse vínculo é tão forte, e que às vezes é um vínculo no sofrimento. Aí a pessoa cresce, ela não se sente com permissão de ser feliz. Ela cresce, ela vai promover para ela a infelicidade de alguma forma, sabe? Ela vai estar naquele vínculo. Então, ao longo desses 30 anos como terapeuta, eu já encontrei pessoas assim, que não se permitia ficar rica, ficar bonita, ou ter um relacionamento, porque a mãe não teve. A mãe viveu uma situação difícil, porque como é que eu posso ser feliz se a minha mãe ainda é triste? Porque ali tem um compromisso que é feito nesse amor de mãe. Então, a gente pode passar o dia aqui falando sobre vários casos que eu tenho para poder contar para vocês, falando sobre todo tipo de mãe. Sabe, situações assim que, com 30 anos como terapeuta, eu tenho tempo de ter acompanhado gerações, sabe? E às vezes você está vendo aquilo acontecer assim debaixo dos seus olhos, né? Então, por exemplo, um caso que a mulher engravidou, a mulher engravidou de um cara, aí descobre que ele é casado, aí ele fala, descobre que ele é casado, ficou grávida, e aí ele fala para ela, não, nunca vou largar minha família. Ok, nunca vou largar minha família, ela fica com esse filho. E aí ela entra num ódio desse cara, desse pai, por toda a manipulação do pai, por toda a mentira que ele contou, por tudo aquilo. Ela entra num ódio tão grande e ela passa aquela... Não tirou o bebê, não tirou, mas passa aquele ódio tão grande. Aí meu filho e minha filha, te amo, filho. Passa aquele ódio com aquele bebê, assim, aquele ódio do pai, mas ódio, gente, ódio visceral de não conseguir fazer isso. Aí quando ela estava grávida, eu falei, já consegui fazer uma pequena intervenção, mas ela não me ouviu muito, a gente não tive muita oportunidade. Falei, não, mas temos que limpar isso agora, tá passando tudo pro bebê, né? Nossa, mas eu não consigo, tanto do ódio que eu tenho dele e tal. E alimentou desse ódio. Esse bebê alimentou tudo desse ódio do pai, ficou tudo alimentado na memória ali dentro. Aí nasce, esse bebê nasce, vai crescendo sem o pai, obviamente, porque a mãe o odiava, como odeia até hoje, certo? E esse bebê foi crescendo. E ele foi crescendo com vários distúrbios psicológicos. Então, hoje ele é um garoto de 13 anos que sofre de várias síndromes, entendeu? Então, uma das síndromes que ele sofre é da síndrome opositória. Ele se opõe a tudo, ele tem pânico, ele tem medo de tudo, ele tem ódio, ele tem um ódio. Se você faz um mapa gestacional dele, que eu fiz o mapa gestacional dele, aí você vê lá, porque é impressionante, gente, porque o momento em que está na barriga tem o céu, tem o campo de energia, tem os planetas influenciando na capa da Terra, liberando, e aí as mães estão aqui filtrando, e ali as energias vão entrando, segundo esse sentimento que a mãe tem, ela vai atraindo essas energias. Aí esse garoto tem um elo no mapa dele, que é um elo tão forte de vermelho, que é raiva, com verde, que é nutrir, e fica vermelho e verde, vermelho e verde, vermelho e verde, vermelho e verde, vermelho e verde. Então o que é? Ele nutre da raiva. Ele não sabe o que é a raiva, ele não conhece conscientemente o que é a raiva. Ele tem raiva do mundo, ele tem raiva de tudo. Ele briga com tudo, com todo mundo o tempo inteiro. E ele sofre muito com isso. E essas prisões... Então, veja só, essas prisões elas ficam guardadas na memória celular do indivíduo,
compreende? Ela fica ali registrada. Então, quando eu falo amor de mãe, né, eu falo, por exemplo, essa mãe, ela, por mais que ela ame o filho dela, esse amor ainda contaminado, não é um amor limpo e puro. A outra mãe que amava muito o seu filho, mas o pai fazendo tudo aquilo, o amor de mãe estava ali, mas o amor estava todo contaminado também por estar se sentindo feia, se sentindo horrível, sentindo incômodo com a barriga, não ser tocada pelo marido, ou outros que você faz, ou seja, várias situações, como ter um filho para segurar um casamento, sabe? Naquele momento em que você acaba a relação, aí dá aquela voltadinha, aquela pegança assim, e aí engravida. Todas essas situações em que você quer muito só engravidar para ter um filho, porque você não quer ficar sozinho, porque você tem que ter um filho para ter uma herança, para deixar sua herança para alguém. Todos os motivos que a pessoa tem no momento em que ela está para engravidar, todos esses motivos, todas essas situações, de alguma forma ela vai impactar nesse lugar e vai impactar aí nesse amor. Que tipo de amor que você está recebendo, o amor de mãe? E o amor de mãe, ele é o amor que todo mundo quer ter. Primeiro, sabe? O amor da mãe. E o que a mãe passa durante a gestação, o filho absorve aquilo de uma forma muito, muito profunda. Então, sendo a mãe o filtro de tudo isso, compreende? O pacto da criança com a mãe sempre é muito grande. E é claro que tem o pai também envolvido, o pai, mas dentro da cosmologia, do nosso estudo, a mãe é Yang, ela é a cruzinha, o pai é Yin. Então, o que acontece? O pai vai depositando ali naquele movimento. O homem precisa aprender a ter uma outra posição dentro da gestação. Eu vou dar um curso de gestação para os pais, né? E vou fazer um trabalho, depois da metade do ano, para lançar esse caminho da consciência, sabe? Da consciência. Por quê? Porque se o pai chega ali e tem o seu procedimento, ele entende que o filho já está ali, ele faz esse carinho com a mãe, porque a mãe tem as próprias histórias dela que ela vai reproduzir da maternidade dela. Mas o filho pode ter um contato com o pai e ser acariciado e protegido pelo pai, mesmo a mãe estando passando, porque o filho vai receber diretamente a informação da mãe, porque justamente ele está ali dentro, interligado com ela por células, não é verdade? Porém, o pai também, quando ele tem uma presença forte e que está ali, ele pode ajudar. Isso como num outro caso que eu acompanhei, em que a mãe processou uma depressão que a mãe dela teve no parto dela. Então, quando a mãe dela no parto, durante a gestação dessa pessoa, ela teve a mãe em depressão. Quando ela ficou grávida, ela teve depressão. Uma pessoa que nunca tinha tido depressão. E na gravidez ela teve depressão. Antes de ganhar o bebê. Olha a memória. Então a memória era, a mãe dela ficava no quarto escuro, ela queria ficar no quarto escuro. Só que o marido já era um cara mais terapeutizado, com mais consciência, e ele sabia isso dela, sabe, que ela passava. Então ele tentava vários recursos com ela, e era difícil para ela passar aquilo, porque ela não tinha feito terapia, limpeza de nada disso, mas ele ia lá, segurava a mão na barriga, agora é minha vez aqui. Sente o calor da mão do papai, meu bem. Sente que papai está aqui. Às vezes a vida oferece situações difíceis para você vencer, mas você vai vencer. Isso que a mamãe está passando é uma coisa que a mamãe tem que vencer. Isso é da mamãe, viu, meu filhinho? Isso não é seu. Confia no papai. Papai está aqui do seu lado. Papai está aqui te amparando. Papai está aqui te cuidando. Então confia aqui no papai, que o papai te ama muito e perdoa a mamãe. Não absorva tudo da mamãe agora, porque a mamãe também está passando um momento difícil. Isso, olha só, isso é um veículo, um caminho que ele usou com carinho. Aí tem um amor maternal. Era o homem, sim, porque eu quero falar do amor do celeste, eu não estou falando da mulher.
Eu estou falando do amor maternal, né, do celeste. E homem tem celeste também, embora a sociedade tenha neutralizado o celeste do homem, né? Mas o homem também tem esse amor dentro dele, que é quando ele pode acolher, entendeu? Abraçar o outro naquele momento. Então, a gente falar desse amor, do amor de celeste, do amor maternal, a gente pode buscar ele no lugar mais profundo. E quando a gente tem, então, Zezé, é verdade. Conhecimento é tudo, porque quando a gente não sabe, né, a gente fica mais complexos. Porque eu, como minha vida maternal, né, eu gosto muito de criança, mas tinha toda uma história, toda uma história envolvendo as minhas gravidezes. E a primeira gravidez, eu treinei ela de um jeito. Então eu pude fazer não beber, não fumar, parei de beber, parei de fumar, fiz yoga, alimentação, fiz todo um plano na primeira gravidez. Já a segunda gravidez, eu já não consegui fazer esse plano. Por quê? Porque de alguma forma era uma gravidez que eu não estava esperando naquele momento. Então, é claro que depois aí meu filho, que deve estar ouvindo aí ainda, né? Aí a gente começou a fazer trabalhos de terapia, porque quando eu comecei com esses assuntos, a trabalhar diretamente com isso, eu comecei com 23 para 24 anos. Então, ele era pequeno. Então, quando eu comecei, nossa, agora tem coisa para limpar aqui, gente. Agora vamos limpar, né, tudo isso. Puxa, comecei a fazer terapia com ele, ele tinha o quê? 3 anos, 4 anos, depois 7 anos, 8 anos. Eu fui limpando, sabe? Trocando energia, fazendo limpeza. Aí ele, ó, Siddhartha. Né, Siddhartha? Lindo. Fui fazendo limpezas com ele até hoje, para a gente poder limpar essa história e ele poder assumir a história dele como ser espiritual e eu, como mãe, poder limpar aquilo que naquele momento eu também não sabia, eu também não estava dando conta. Era um momento complexo da vida, do casamento, e não é com o bebê, né? E eu falava para a barriga, não é nada com você, mas é o momento do pai e da mãe que está vivendo aquilo, mas o amor que a mãe vai desenvolvendo para o bebê, porque a culpa, ela impede o amor, sabe? Então, quando você começa a ficar arrependida, culpada, nossa, acho que eu melei a cabeça do meu filho, acho que eu fiz uma merda. Poxa, tudo isso, ele acaba dificultando muito a corrente do amor, porque na verdade, você também não sabia. O que a sua mãe fez também não sabia, sabe? Então, quando a gente fala aqui de autonomia, de autogestão, de você tomar consciência para você poder fazer o seu melhor, sabe? E depois deixar o filho também fazer o dele. Ou seja, tem um amor de mãe do que a sua mãe deu conta de fazer ou não deu conta. Sabe, eu já peguei mulheres também que entrou na depressão pós-parto, queria pegar o bebê e jogar lá na janela, do outro lado. Gente, é triste. Sabe, esse lugar também são elementos difíceis. E é isso, a dificuldade com o afeto. Como eu também não tive nenhum afeto, então nos primeiros momentos dos meus filhos pequenos, era difícil eu ter. Então eu era aquela mãe brava, brincava, xingando, porque minha mãe era brava. Minha mãe quebrou meu braço várias vezes com cabo de vassoura. Porque eu botava o braço assim, né? Porque você quebrou meu braço? Eu botava o braço para defender a cabeça. Ela vinha com cabo de vassoura para atacar na minha cabeça. Né? Então eu fazia assim, quebrava o meu braço. Então ela morreu sem conseguir ser uma pessoa carinhosa. Ela não conseguiu ser uma pessoa carinhosa. Então, eu não sabia o que era isso. O meu celeste, que é a minha inteligência do amor, do feminino, ele não sabia como manifestar isso. Então, eu tive que aprender. E eu tive essa oportunidade. Um dos ganhos mais lindos, do qual eu sou eternamente grata como mãe, com esse conhecimento que eu venho aqui dar essa mentoria para vocês,
justamente pensando naquelas pessoas que não têm condições financeiras, não sabe por onde começar, tá desamparado, porque eu tive nesse lugar também, sabe? De estar desamparada, e você não sabe por onde começar, ou você não tem recurso, você está ali com dificuldade, porque quando você tem recurso, você ainda pode fazer alguma coisa, você ainda pode buscar um curso, buscar uma terapia, né? Terapia é um investimento. Por quê? Para falar assim, quanto custa uma terapia? Porque o profissional, para ele estar ali para fazer aquilo também, ele teve que investir muito. Tudo é um investimento. Então, quando eu faço essa mentoria para vocês aqui, eu faço essa mentoria porque eu sei que é estar naquele lugar e falar assim, caraca, nossa, o que eu faço? E eu tive nesse lugar. E quando eu estive lá nesse lugar para poder olhar para os meus filhos, né, para toda a situação que eu passava, eu falei, nossa, realmente a minha mãe não soube fazer isso. Foi ausente esse carinho, colocou tanta responsabilidade em mim, então eu não sabia, não sentia o amor de mãe. Não conseguia sentir, falei, o que é o amor de mãe? Nossa, não tem esse amor, né? O mais próximo que eu conseguia chegar dela é quando ela ia catar piolho. Eu já contei isso aqui algumas vezes, se eu estiver repetindo, se você já me ouviu outras vezes, né? Quando ela ia catar piolho. Então, aí eu deitava no colo dela, assim, eu sentia aquele calorzinho do colo, lembro disso, assim, como a parte mais do, né? Aí ela ia catar o piolho. Mas quando ela achava um piolho, cara, ela pegava, sabe aquelas escovas de madeira antiga, com as cerdas bem duras? Cara, ela tacava aquilo com uma força na minha cabeça. Que assim, eu ficava assim quando criança pensando, cara, era bom ter aquele carinho, mas aquela escovada na cabeça, sabe, aquela porrada na cabeça ali. Então, menina, você parar de pegar piolho, você aprender a não pegar mais piolho. E eu ficava pensando, cara, como é que pega piolho? Mas eu juro, mãe, eu não peguei o piolho e botei na minha cabeça. Como é que pega o piolho? Né? Às vezes ela ia fazer um vestido para mim, que ela costurava mal, mas costurava, e aí quando ela botava o vestido, eu tô feliz, nossa, ela vai fazer um vestidinho para mim. Vem cá, menina, me dava aqueles beliscão, para, fica quieta, fica aqui, nossa, menina desengonçada, nossa, então virava uma tortura. Então, o que eu tinha de memória disso, de memória de amor, foi o primeiro instante em que eu, já com vários trabalhos e tudo, era o que eu tinha como base dentro da minha história pessoal. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a falar, não é para eles primeiro, é para mim, né? Eu tenho que curar minha mãe dentro de mim. Eu tenho que devolver para minha mãe o que é dela. Eu tenho que perdoar minha mãe aqui e eu desenvolver o amor Max. Como que é a forma da Max amar? Gente, foi uma jornada. Eu não vou dizer para vocês que foi no piscar de olhos, porque não foi no piscar de olhos. Mesmo porque eu tinha muitos traumas, muitas dores, muitas mágoas, muito. Mas é o caminho, aquilo que eu falei para vocês no começo. Quando você toma o caminho da cura, não interessa. Você absorve a cura, sabe? Você absorve que a cura, ela é um caminho, é uma sanação, é um caminho que você vai tomando ali, passo por passo que você vai nele. Se eu tivesse tomado esse caminho aqui, que é o caminho de continuar manifestando a raiva, provavelmente eu não teria meus 2 filhos com o amor que a gente tem hoje, sabe, com o elo que a gente conseguiu fazer, que a gente conseguiu construir, o quanto a família ficou forte nisso, mas isso foi a poder desse lugar, sabe? E mesmo com meus filhos pequenos, eu falava para eles assim, olha, lembra, você é uma alma, você é um ser espiritual, você escolheu essa mãe e esse pai. Nós não somos perfeitos, nós estamos em construção. Vamos ver o que você faz a sua parte. É aquilo que eu ensinei para vocês lá no trabalho da família, né, que eu falei o pai e a mãe, era exatamente de poder fazer isso. Você vai absorver aquilo que tem de bom para você. E aquilo que tem de ruim, você vai aprender, vai tornar aquilo ainda maior. Compreende? Porque se você não fizer isso, para você se conectar com essa maternidade de alguma forma, e eu poder chegar nesse lugar, eu, por exemplo, aí eu cheguei nesse lugar que aí era carinhosa com a minha mãe, de conseguir abraçar ela, ficava dura e não conseguia abraçar, e eu abraçava ela, falava, mãezinha, 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 mãezinha. Já não é o amor que ela pode dar por mim, porque o amor que ela podia dar para mim era eu na barriga e eu pequenininha.
Agora, eu, adulta, tenho que resgatar minha criança lá dentro e desenvolver o amor maternal. Porque o amor maternal é essa linhagem do amor que é tão forte, que pode relacionar todos nós, entende? E manter isso durante toda a vida, quando você sente esse bloqueio. Então, porque ele pode acontecer, certo? Esse bloqueio vem de várias formas, né? Então, por exemplo, aqui a Josi fala o bloqueio com a maternidade. Ele pode vir, eu já vi mulheres bloqueando a maternidade por vários motivos. Primeiro porque quando ela estava na barriga da mãe, a mãe foi tão submetida aos caprichos do pai, aos caprichos machistas do pai, que a criança guarda aquela memória, que ser mulher é ser inferior, e ser inferior àquele homem, ela vai dar para ele um filho, né? Então, existem também motivos assim do que está dentro da gestação. Existe um celeste bloqueado. Por que isso vai fazer com a minha barriga? Por que eu tenho que ter um ser dentro de mim? Já ouvi várias questões. Vai atrapalhar meu corpo? Eu vou ter que acordar de madrugada? Depois quem vai mandar na minha vida é um filho, eu não vou ter mais liberdade? Ou seja, já ouvi de tudo isso. Claro que eu não tenho uma forma de generalizar isso, né, gente? Tá? Então, vamos só entender. Cada um, né? Cada um tem uma... Esse aborto espontâneo, às vezes é a própria... pode ser várias coisas, tá? Vários movimentos. Mas como a alma escolhe os pais, e às vezes uma alma escolhe os pais para uma breve gravidez e depois ela vai embora. E só o estado daquela gravidez, ela já significou para a família. E só mesmo tendo tido o aborto espontâneo, o filho já faz parte da rede. Para a alma, ela fecundou, ela já fez, engravidou aqui, ela já fez a primeira ponte dela. Quando a alma escolheu por algum motivo ir-se, né, que a alma completou e a família já teve o primeiro filho. Ele não perdurou, mas ele já existiu. Então, você já faz parte da família. E, às vezes, é uma preparação para ambos os lados, né? Tanto para a família. Tudo que acontece com uma criança, certo? Porque se o natural da natureza mais profunda é a saúde, é ser saudável. Mas tudo que acontece com a criança, desde o aborto e até as doenças infantis, ela diz respeito ao ambiente da criança, ao ambiente familiar, ao ambiente ancestral da criança. Então, tá, até para despertar o amor nos pais, para eles aprenderem a olhar para aquilo, né? Olhar para as pessoas, isso é uma coisa importante. Então, se você olhar o que você dá conta de fazer, isso é muito importante também. Então, sua mãe chorou a gravidez toda e o seu pai não queria. Então, Josi, já está a sua resposta. Então, você tem um bloqueio com a gestação por isso. Se a sua mãe chorou, ela passou para você uma memória de que a gravidez é algo muito triste. E o pai não queria, era rejeitado. Entende? Então, de repente, você assumiu inconscientemente o papel mais masculino. Não deixou a energia celeste fluir, né? Eu até acho, Josi, que você está com esses treinamentos todos, você está mais feminina. Sabe? Você já está encontrando esse lugar seu de mulher, que é lugar desse amor maternal, né? Então, você vai limpando, tem várias formas de limpar. O Ho'oponopono é uma forma de limpar. Quando o filho está grande, ele tem que aceitar limpar. Você pode limpar do seu coração e através do mundo dos sonhos, antes de dormir, você planejar ir lá no filho e já pedir perdão, limpar. Então, você também falar para ele, eu não te dou o direito de seguir levando isso, porque isso é meu, me devolve aqui. Já fiz isso com os meus filhos. Isso é meu, me devolve aqui. Isso é da minha alçada, não te dou o direito de levar isso para a sua vida. Isso é da minha responsabilidade, não é da sua responsabilidade. Então, assim, existem técnicas aí para poder limpar, sabe? Sobre limpar a crença que o indivíduo fica. Porque começa a acreditar que não tem amor, que não pode ser amado, não é? Então, só que você não é o resultado dos pais. Você é uma alma, é uma consciência, que você tem um veículo que tem essas informações. Então, quando você toma posse desse veículo com a sua autogestão, e você vai assumindo esse lugar que você é um ser espiritual, não o resultado de uma soma de outras coisas, você tem um veículo que é o resultado disso, mas você não é de verdade.
E quando você começa a assumir o que você é de verdade, uau! Aí você pode ir lá e curar aquela célula, porque só o amor pode curar. Porque só o amor pode curar. Então aí você começa a desenvolver esse amor maternal, mesmo sem ser mãe, mesmo sem ter a barriga. Um homem pode ter esse amor maternal desenvolvido porque ele teve numa barriga também. Então ele vai desenvolver esse amor maternal, certo? Porque isso é um desafio, é um dos desafios do Celeste que está nessa área, que é como trabalhar com esse amor do cuidado. E como isso repercute na vida, gente? Então tem algumas terapias que podem ajudar muito, como a terapia do renascimento, você olhar para dentro de você começar a pegar os elementos, essa meditação que eu passei da família, e mais fundo naquele trabalho, ele é um trabalho muito profundo, eu não consegui fazer ele todo aqui com vocês, mas ainda é mais profundo, para que você possa criar esse campo de identidade e entender que a sua identidade é única, é genuína, que pai e mãe não fazem identidade, que a identidade é uma responsabilidade sua de assumir isso e já é isso o caminho da cura, né? Então, a Fabiana disse que depois de 36 anos descobriu que ela mentiu sobre eu ter sido concebida através de um estupro. Então, Fabiana, não é mentido, né? Talvez a palavra, tenha sido omitido, né? E como que você diz isso para uma criança? De alguma forma você recebeu essa informação. Ela está aí com você reverberando. E o fato de saber disso, se você ficar magoada com ela porque ela te escondeu isso, ou te escondeu porque às vezes ela omitiu, né? Para te proteger de alguma forma, certo? Então, isso está aí dentro de você. E para você poder libertar dessas memórias, é importante que você entre nesse campo da consideração, comece a desenvolver o amor maternal dentro de você. Por quê? O que pode acontecer com uma pessoa quando ela é filha do estupro? E outra, o que a sua alma queria aprender quando escolheu vir num momento de concepção violenta assim? O que a sua alma precisa se conectar para poder ter acesso a uma evolução espiritual através desse momento? A gente tem que se fazer a pergunta de dois lados. Por quê? Não é só ser a criança vítima para sempre. Nós somos adultos com a nossa criança interior. E a nossa criança interior precisa sentir amada pelo nosso amor maternal. Então, o nosso amor maternal, seja eu homem ou mulher, ele vai acolher e abraçar a criança dentro de mim. O meu bebê, para eu começar a cura. Né? Eu tinha que abraçar a Maxinha, oh, minha querida, oh, meu amorzinho. Nossa, e dores profundas vão sendo limpas gradativamente. Porque nós temos um sistema de proteção que não deixa nem a gente acessar nossas dores todas de uma vez só. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, nossa, eu já tentei tudo quanto é terapia, essa é a minha última tentativa. Já tentei de tudo, Max, nada deu certo, essa é a minha última tentativa. Cara, não tem frase que me apavora mais do que essa, e eu ser a última tentativa da pessoa. Primeiro, que ninguém nunca tentou de tudo. Primeiro, que impossível que nada deu certo. Todos os profissionais são incompetentes. Gente, vamos combinar? Um profissional faz um trabalho maravilhoso com 9 pessoas. Uma não deu certo. Essa uma diz, eu fiz milhões. Não, quando você vai fazer milhões de coisas e você diz que não deu certo, é você. Pode crer. Porque o profissional, claro, tem profissional incompetente, claro, não estou dizendo que não tenha, tá? Mas antes de qualquer coisa, você é a chave. Você é a chave mestra do sucesso do seu projeto, do seu trabalho, da sua evolução e da sua cura. Você, entendeu? Um profissional muito bom com uma pessoa que não quer, não vai rolar. Então, Fabiana, aprende isso. Olha aí para dentro e pergunta. Eu, como alma, escolhi esse momento de nascer para quê? Para aprender a quê? O que eu preciso aprender aqui? E aí você vai lá dentro do seu coração e através desse amor maternal, que é uma linha de amor profundo, que não é assim, todo mundo falando, nossa, a mãe tem que amar igual aos filhos, a mãe tem que amar igual aos filhos. Não, gente, não tem que amar igual aos filhos.
Às vezes meu filho Siddhartha tá aí ainda, ele falava assim, você ama mais a Bárbara do que a mim, mamãe. Eu falei, claro que eu amo, lógico. Ela tem 3 anos a mais que você, ela chegou aqui 3 anos antes de você, então eu tenho 3 anos que eu amo ela mais, então a conta nunca vai fechar, porque tem 3 anos que eu tô amando ela que você não existia. Então, se você vai mensurar esse amor por quantidade, quem que você ama mais, quem que você ama menos, porque para mim é amor. Amor é amor. Agora, quantificar o amor, mais, menos, aí a gente já tá entrando numa seara que já não é mais amor, é negócio. Ah, mas que você deu o presente mais bonito para ela. Ah, porque você... esses mimimi tudo, tudo, nada mais é do que masturbando mentalmente a sua criança invejosa, a sua criança ciumenta, a sua criança na competição, ela reproduzindo o sentimento de rejeição. Para, cara. Para. Tem que parar em algum momento. Tá certo. Então eu sempre falava isso, quando qualquer crítica, você me escolheu, então vamos ver também. O que você tem que aprender com isso? Muito bem, gente. Eu tô vendo aqui. Fertilização, ovo doação. Ai, ai. Max, toda negação à maternidade necessariamente tem a ver com um fundo psicológico? Olha, porque assim, ó, Patrícia, antes de identificar o indivíduo, nós temos que identificar a natureza. Então, a natureza, o princípio da natureza. O princípio da natureza humana, animal, é a procriação, certo? É o instinto de deixar uma vida. Assim fala da Mãe Terra. A gente fala Pai Céu, eu sou aquele que vim do Pai Céu e eu estou num corpo da Mãe Terra, ok? Então o princípio da Mãe Terra você tem que deixar um filho, certo? Mas eu, pessoalmente, acho que nem todo mundo veio para procriar. Acho que nem todo mundo veio para fazer a procriação e tudo mais, né? Acho que tem pessoas que aquilo ali deu nela, cara, legal. Né? Eu tenho uma grande amiga que ela disse, não quero filho. A outra irmã dela, não. A família dela parou ali, olha. Tipo, tá lindo. Todo mundo tem filho. É uma escolha que eu faço. Eu faço não ter filho. Não tem nenhum fato psicológico. A mãe é maravilhosa, ela ama a mãe é amiga. Simplesmente uma escolha. Às vezes a pessoa olha para o mundo e fala, nossa, eu tô fazendo uma escolha. Cara, o mundo tá do cão. Eu não quero trazer filho. Já ouvi isso. Eu falo, mas já pensou que seu filho pode ser uma pessoa bacana? Você pode trazer uma alma que vai fazer diferença no mundo? Então, posso te dizer que tem gente que realmente nasceu para não engravidar, para não procriar numa história, faz a opção disso de uma forma saudável, que não tem nenhum fundo psicológico energético. Pode sim, viu, Patrícia? Mas quando ele fala assim da natureza, a natureza humana tem a ver com a procriação. Por isso que a mulher menstrua, né? Ou seja, o útero se prepara todos os meses para receber. Não recebeu, ele joga fora. Prepara de novo. Isso é o princípio da natureza, né? Ele quer isso. Mas aí, como nós somos seres espirituais, eu sou o ser do Pai Céu ocupando o corpo da Mãe Terra, então isso pode ser diferente. Minha mãe conta que ia me abortar, pois não vivia um casamento feliz. E meu pai sempre foi muito mulherengo. E ela já tinha feito 6 abortos antes de você. Então ela só me teve, pois sonhou que teria uma menina. Então vivi, olha só, que tem muita coisa para limpar. E todos esses 6 abortos que a sua mãe teve, eles impactam aí no seu amor e na sua mãe. Então, tá tudo na conta. Então, não sei se já fizeram algum trabalho, se a sua mãe é viva e se está disponível também, para fazer o trabalho de reconhecimento e pertencimento dessas 6 crianças que foram abortadas antes. Porque, não sei se você teve mais filho depois, mas você não vai poder dizer que você é filha única se teve 6 abortos antes. Você tem que dizer, não, nós somos 7 irmãos, 6 não sobreviveram. Eu sobrevivi. É assim que tem que dizer, e daí vem um trabalho de constelação ou um trabalho xamânico de reconhecimento, que é muito importante. Minha mãe foi violentada pelo meu pai na frente de nós, filhas. Desafios, né? Então, você aí tem que ver todas as memórias que você pode ter aí, que compromete a um amor de mãe, de ser submetida à dor,
a violência e como que isso pode estar reproduzindo na vida de cada uma dessas filhas, tá? Teve uma menina e depois perdeu 2 no início, não conseguiu ter mais. Então, Parma, aí vê que o que pode de repente estar aí dentro dessa história, né? Imagino, viu, Vivi? Mas ainda, veja, tem uma coisa para curar, tem que curar, né? Você não pode viver uma vida resultado de um trauma. Ah, minha mãe teve um trauma com meu pai, então agora eu não vou fazer mais. Porque aí a sua vida não é sua. Ela é de uma vida do traumatizado, sabe? Eu não acolho, não aconselho a você viver o resultado de uma vida de um traumatizado. Porque você continua levando toda a sua ancestralidade, a sua origem para o mesmo lugar negativo. Você já fez um mapa gestacional, Débora? Minha mãe adoeceu e morreu cedo. Hoje sou mãe e tenho medo de conter o mesmo comigo e meu filho sofrer. Então, aí são as dores, né? As dores é dela. E o quanto que você nova, quanto que você coloca isso para a tua vida, né? Apaga. Palhaçada? Ai... Ai, que legal você expor para os filhos dessa forma, né, Cid? Eu já falei nessa data. As mães são assim mesmo, a minha também é assim. Às vezes é insuportável ter que dar o comando 1000 vezes até a informação entrar na cabeça. Porque não é na cabeça que a informação tem que entrar primeiro, Teodoro. Ela tem que entrar no coração. Ela tem que entrar no coração. Gente, o coração pensa e sente. Nós temos um cérebro no coração. Então a Ed diz que hoje não quer ser mãe. Ao falar isso, escuto: você só vai conhecer o verdadeiro amor depois de ser mãe. Logo vou morrer sem conhecer esse amor, porque para mim tá tudo bem. Tá tudo bem também, mas você tem que desenvolver o amor maternal mesmo não sendo mãe. Porque o amor, é uma parte do amor que a gente está trabalhando, a gente está fazendo um balanço só sobre amor, gente. E a gente está vendo todas as caras do amor, ok? Então, aqui o amor maternal, mesmo que você não queira ter filhos, você precisa desenvolver o amor maternal se você quer ter, nesse balanço, um desempenho todo na sua vida, tá? Então, sobre a fertilização, o que acontece a fertilização, ovo doação? Você vai ter tudo depende da energia dessa concepção, porque é claro que você está trazendo uma energia, somando uma energia de uma outra planta com você. Uma outra planta que eu falo, porque a planta é como se você pega um galho e planta uma outra planta em cima daquele galho, né? Na roça a gente faz isso. Filho também. Mas barriga de aluguel, a fertilização, tudo isso tem características que vão impactar no filho. Então é muito importante que o pai e a mãe, o ambiente todo energético esteja muito bem alinhado e preparado para essas memórias se sobrepor à memória de frieza, a frieza do laboratório, sabe? A todo esse lugar que vai impactar na criança depois, né? Que uma mãe aborte uma alma e depois volte a mesma alma. Sim, é possível, e é possível também que você convide uma alma que você possa ficar grávida e convidar uma alma para poder sair do seu corpo e ela voltar em outro momento. Então, já vi trabalhos assim. A mulher não podia continuar com a gravidez, fez um trabalho espiritual, convidou a alma para poder voltar em outro momento da vida e a alma voltou. Então, pode acontecer sim, tá? De trazer a alma novamente ali. Entendido, obrigado. Vamos precisar desenvolver o amor, porque esse amor maternal, ele é um amor especial, né? Então, gente, cheguei aqui, nós vamos fazer hoje uma pequena meditação e amanhã eu vou fazer um trabalho com esse amor maternal. Mas aí vocês vão fazer um trabalho que vocês vão trazer para mim amanhã. Então, anota aí, né? Anota aí meus auxiliares aí de plantão, que se coloca para me ajudar. Não sei quem está aí hoje, Natália, Bruno, Theo. Tem um tanto de gente que me ajuda aí, que olha. Anotar o trabalho, por favor, para poder anotar o trabalho. Primeiro, o que você sabe da sua gestação? A sua mãe, você era esperado? Sua mãe queria você?
Quais são os sentimentos que você guardou da sua mãe? Quando você pensa na sua mãe hoje, quais são as palavras? 3 palavras são isso. 3 palavras que você tem quando você lembra da sua mãe, ok? E amanhã eu vou retornar com essa live para eu poder trabalhar com isso. Então você tem que levantar essas 4 perguntas, tá? Vai ficar gravado aqui, você pode pegar de novo para a gente aproveitar melhor amanhã. Isso. Primeiro, o que você sabe sobre a sua gestação? Se você era uma gestação esperada, qual o sentimento que você traz aí da sua mãe? Você era esperado? 3 palavras quando você lembra da sua mãe. Aí, Natália. Aí, gente, a Natália já respondeu aí. O que você sabe da sua gravidez? Se você era desejado, qual o sentimento que você tem da sua mãe? E as 3 palavras que você, quando você lembra da sua mãe. Quando você tem esse sentimento, quais as 3 palavras que vem, né? Isso, como foi essa gestação. Isso, Nath. Então, gente, Natália, depois você bate uma foto, bate uma foto para mim já escritinho, que você faz tudo assim bonitinho, que aí eu ponho aqui no meu story e deixo para quem não conseguiu acompanhar agora, pegar e já fazer e trazer esse trabalho para amanhã, tá bom? E agora, para a gente poder encerrar nossa aula de hoje, que para variar, eu falei, né? Tá bom. Tô aqui pra falar, né? Gente. Muito bem. Vamos fazer só um acolhimento, então, com a nossa mãe interna aqui, pra gente entrar nessa sintonia, tá? Madre de la Selva. É uma meditação aqui. 5 minutinhos. Vamos lá. Madre de la Selva é essa música, fala sobre a mãe da selva. Põe a mãozinha aqui, ó. Respira. Respira, observa a respiração. Sente o ar entrando. Se conecta com a medicina da selva, das matas, ayahuasca. É a união do masculino e o feminino. Observa o ar entrando. Limpa. Enche a barriga de ar. Imagina a mãe selva, a mãe natureza te abraçando agora, te acolhendo. Respira, segura o ar, leva até o seu coração. Se conecta com a energia maternal. É uma energia que precisa ser sanada. Sinto o ar entrando e saindo, é a mãe natureza. Conectando-se com a energia maternal.
solta o ar, desbloqueando as vias para esse entendimento. Deixa a melodia entrar pelos seus ouvidos, tocando o seu coração para acessar a energia maternal. Sinta o ar entrando e saindo e renovando o seu coração, abrindo as portas para essa conexão com a energia maternal dentro de você, com a linhagem materna da sua vida. Deixa o ar entrar e sair. Deixa a delicadeza entrar no seu coração. Despertar sua conexão maternal. Respira, sente a energia da Mãe Natureza entrando em você. Abrindo as conexões para a Sagrada Medicina, a medicina do amor. Respira. Traga a natureza, Mãe Natureza, para dentro de você. Sinta. Sinta a sua conexão com a Mãe Terra. Daqui vem sua conexão maternal. Retornando, trazendo o seu coração para cá, para o momento de hoje. Um pouco da abertura para trabalhar a sua maternidade, a sua energia maternal, seja homem ou mulher, como é que está a sua energia do acolhimento, do amor, do cuidado. E amanhã a gente se vê. Um beijo grande para vocês.